Bora para mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu não vou responder protestante em si, né? Mas uma pergunta, né, que o André Gomes de Maia mandou aqui sobre o Super Xandão, né? Porque eu postei vários cortes do Super Xandão aqui nesse canal, então tem muitos conteúdos dele falando em relação a reacts a padres ou enfim relacionados à igreja aí. E o pessoal acaba vendo que o Xandão muitas das vezes vê a verdade, né, do catolicismo, por mais que ele não adentre na igreja propriamente, mas ele consegue enxergar, né? Até porque ele é um cara que você pode criticar por várias coisas, mas dá pra ver que ele é um cara aberto aí pra ouvir a verdade. Muitas perguntas desse tipo aqui nesses vídeos que eu postei, se o Xandão tá se convertendo, se ele virou católico. E eu resolvi falar um pouco sobre isso, né? É... Cara, eu não sei, né, se o Xandão tá se convertendo, mas eu percebo que nos últimos tempos é, eu não tenho visto, pelo menos da minha parte, tantos vídeos, né, que dele reagindo e também da parte dele tão contrário como ele era antes. Então, me parece que algumas coisas eu acho que ele já enxergou. Mas isso não quer dizer que ele esteja se convertendo. Mas eu acho que o principal pro Super Xandão aí, para ele se converter ao catolicismo aí de fato, é uma coisa muito simples. É ele dar ouvido ao que o Dr. Rômulo disse, né? Porque ele é um cara que gosta de ler, né? Demonstra isso. E o Dr. Rômulo fez um vídeo propriamente para ele, praticamente, né? Fez um vídeo para ele mesmo, né? De fato. E inclusive indicou vários livros para o Super Xandão comprar e ler. E esses livros que o Dr. Romulo indicou, eu acho, pelo menos eu acho, mas só o Super Xandão pode responder. Eu acho que o Xandão até hoje não quis, não tomou atitude, né, de pegar e comprar e ler. Eu tenho certeza que se o Super Xandão fizer isso um dia, ele vai se converter ao catolicismo. Porque aí ele vai ver não só esse lado mais superficial que tem nos vídeos, por mais que até alguns vídeos entrem em coisas mais profundas, porque os padres, né, como o Padre Paulo, sabem muita coisa, ainda assim não é uma fonte da fonte, né, do livro ali, onde você consegue ver as coisas com mais detalhes. E se o Super Xandão for ler os livros que o Dr. Romulo indicou, tomar essa atitude, e se o Xandão estiver vendo esse vídeo, pô, faça isso, Xandão. Cara, você é um cara que vê os dois lados, tá faltando você ver os lados aí das coisas que você discorda para você também ter aí um posicionamento até melhor, e independente se você aderir ou não. Né? E cara, o Dr. Romulo indicou lá os caminhos que levam a Roma, ele indicou o catecismo de São Pio X, que é o catecismo tradicional da igreja. O Xandão lendo isso, ele vai ver os posicionamentos assim verdadeiros da igreja e ele, acho que uma parada que pega muito pro Xandão, né, no caso é a hierarquia atual da igreja, né? A gente vê aí os papas mais recentes, né, os bispos atuais são complicados demais. Então eu entendo da parte do ponto de vista do Xandão e de muitas pessoas não conseguirem, né, a partir disso aderir à igreja, mas se você for buscar o um entendimento também do porquê que isso está acontecendo nos dias atuais e com a igreja católica, né, no porquê que está acontecendo isso, você também vai começar a entender até porque que ela é verdadeira. E o Xandão tá faltando isso, cara. Ele pegar esses livros, pegar o catecismo tradicional, porque ele tem um posicionamento, digamos assim, entre aspas, tradicional, né? Por mais que ele não aderia aí e já esteja aderindo, né, ao catolicismo, ele tem, né? E até assim, por mais que ele não seja católico, ele é um cara que, da parte dele, ele faz muito por muitas pessoas. Isso não dá para negar. Porque por mais aí que é, ele esteja pregando só a Bíblia, tem gente que não tá nem, às vezes, aberto a ver a Bíblia. E ele tá ali, pelo menos, já trazendo ali a palavra, a escritura, e que muitas vezes já levanta a pessoa, e eu acho que o papel dele ele exerce muito bem aqui na internet, sob esse ponto de vista. Mesma coisa aí o Guilherme Freire, que algumas pessoas criticam, eu acho que é da mesma maneira. Ele exerce um papel muito bom para as pessoas aí, do sexo masculino, né, como a gente. E mas se ele se adentrar no catolicismo, eu tenho certeza que ele vai conseguir entender as coisas que ele mais questiona. Que acho que as questões das imagens, né, principalmente ainda, que eu acredito que ele ainda tenha dúvidas em relação a isso. E que são coisas que são facilmente rebatidas, né, essa questão das imagens. Então é isso, eu acho que
vai ficar claro pro Xandão uma hora, pra todo mundo vai ficar um dia, né? Mas vai ficar, pro Xandão também vai ficar uma hora. Até porque as coisas que ele assiste das pessoas, inclusive, que fizeram vídeos falando mal da Igreja Católica, são bastante questionáveis e muito mais questionáveis do que a própria Igreja Católica, inclusive atual. Pessoas que, inclusive, pelo ponto de vista dele, são insustentáveis. Quando ele fala, né, em relação à Bíblia, que a Bíblia é válida, e você vê aí algumas pessoas, que eu não vou citar, né, questionando, inclusive, o apóstolo Paulo, a veracidade aí do ensinamento dele. Então é um negócio assim, que fica muito claro para a pessoa, a partir de determinado momento, que a negação da igreja acaba fazendo uma ponte para a negação da Bíblia. Então você tem que aceitar a igreja primeiro, porque veio primeiro a igreja antes da Bíblia, inclusive. Então é um negócio que não tem como. O Xandão, eu vejo que uma hora ele vai acabar percebendo, né, isso tudo aí. Mas, como eu falei, basta ele ver os livros aí que o Dr. Romulo me indicou, cara. Eu não entendo por que ele não fez isso, até porque nesse vídeo aí ele me pareceu bastante aberto a escutar o Dr. Romulo. Mas não sei qual motivo, né? Cada um tem seu motivo aí. Não me parece que ele chegou a procurar esses livros. Eu espero que ele veja esses vídeos, não, no caso, os livros. E vai ser muito legal se isso acontecer. Mas se acontecer também vai ser com o tempo. A mesma forma que o pessoal fala do deputado aí, Nicolas Ferreira, que inclusive é filho de pastor, e o cara, hoje em dia, ele aparece aí vendo obras dos santos. Foi com certeza está sendo toda uma caminhada para esse cara chegar a esse ponto de ler, inclusive a vida dos santos. Principalmente o cara que é filho de pastor. Quanto que ele passou ali, já está vendo, acredito eu, de conteúdos para ele agora chegar ao ponto de ver o lado da igreja, né? Então foi todo, acredito que está sendo uma caminhada. Ele não se tornou católico ainda, mas se ele já está chegando nesse ponto é porque ele já está vendo algumas coisas. E eu acredito que o Xandão, ele também está nessa mesma pegada e em breve ele vai começar a entender essas coisas.